Olá pessoal, boa tarde. Esse tema que foi postado no Google Sala de Aula, né, a era da pós-verdade e suas implicações no contexto da sociedade brasileira, né, é um tema pertinente, né, visto que a gente está na era da pós-modernidade, a gente vive um contexto de informação, não é? E, na verdade, da tecnologia da informação. E como essa questão de qualquer indivíduo hoje ter acesso à informação e propagá-la, né, faz com que muitos boatos se espalhem em âmbito digital a ponto de algumas inverdades tornarem verdades. Isso gera inúmeros imbróglios, inúmeros problemas para a sociedade, uma vez que a ideia de manipulação e de acriticidade, não é, faz com que haja, digamos assim, um retrocesso com relação ao desenvolvimento do pensamento de uma sociedade. É o que acontece agora. Por exemplo, quando muitas pessoas têm o papel de, sei lá, nas correntes de WhatsApp ou então no próprio Facebook, de propagar informações sem buscar, né, o conhecimento aprofundado daquilo que ela está veiculando, compartilhando, isso é um problema para ela e para as demais pessoas que vão ter acesso a uma inverdade, né? Outro ponto que é muito importante com relação a isso é exatamente a ideia de os políticos, não é, manipularem determinadas informações, logicamente em prol deles, né? E, digamos assim, propagar, disseminar isso na internet, nas redes sociais, para exatamente mostrar os serviços, ou melhor, os desserviços, né, que ocorrem na sociedade, porque a gente sabe que em se tratando de política brasileira, a gente percebe que há um retrocesso quanto aos serviços sociais que não são oferecidos com qualidade. Porém, né, como a informação ela é veiculada por qualquer pessoa e não existe a questão da, por exemplo, de um órgão que venha fiscalizar, não é, o que é falso, o que não é. Embora, né, Mark Zuckerberg, ele, no caso, nesta semana, ele foi questionado pelo Senado, né, e o político perguntou a ele fez a seguinte pergunta: você gostaria de me dizer qual foi o último hotel que você esteve presente? Aí ele: não quero. Você pode me fornecer o dado do seu telefone, o número do seu telefone? Não forneceria não. Ou seja, ele ficou numa sinuca de bico, né? Porque o Facebook recentemente deixou vazar milhões, né? Principalmente dos brasileiros, não é, que são facebookeiros, né? Os facebookeiros de plantão. O Brasil é o país que mais acessa o Facebook. E aí, voltando ao assunto, mostrando o quanto que as informações que, no caso, os grandes empresários da tecnologia, como Mark Zuckerberg, deixou vazar. Então, assim, como a gente pode pensar, né, essa questão da autonomia de qualquer cidadão ter aí nas redes sociais o poder de discutir inverdades que se propagam. Não é à toa que ele criou uma política vai ter que refazer as políticas de privacidade, as políticas de compartilhamento das notícias, exatamente para coibir, para debelar essas notícias falsas que estão circulando no Facebook. Não é à toa que as ações do Facebook reduziram significativamente. As pessoas estão vendo o Facebook como o Orkut de antigamente. Então, assim, o poder da informação que qualquer indivíduo tem é de chegar, acessar, compartilhar, sem ter, não é, digamos assim, uma criticidade. Isso é um problema grande na sociedade. Então, você bem assim, básica. Na introdução de uma dissertação argumentativa, o que era que a gente poderia fazer
para a gente ter, digamos assim, uma apresentação plausível a respeito desse tema e teses em relação a esse tema. Primeiro ponto, uma estratégia bacana para começar um texto, principalmente com esse tema, é exatamente pegar a palavra-chave, que é pós-verdade, não é? Que é fake news, e conceituá-la. Conceituou uma linha, 2 linhas no máximo, ponto, primeiro período fechadinho, bonitinho, organizadinho. Professora, se eu acrescentar mais uma linha, pode, sem problema nenhum, não mais que isso. Em seguida, a gente dá o pontozinho final, usa o conectivo, né, para fazer a conexão do conceito com as teses, né? E aí, depois do conectivo, vem a primeira tese, que eu sugiro aqui, né, com relação ao papel dos paparazzis, né, que muitas vezes fazem malabarismos para ir atrás de famosos, para capturar uma imagem, por exemplo, e a partir dessa imagem veicular falsas verdades, que são os famosos boatos, não é? Que acontece demais. E aí, lógico que isso é vendável porque a indústria da comunicação vive disso também, porque o brasileiro gosta de fofoca, da detração alheia, né? Então, assim, outra tese, fechou isso aí dos paparazzis, aí ponto, aí coloca ademais, além do mais, aí você vai e aponta essa ideia de a sociedade ser manipulada, de não despertar para a criticidade, não é? E isso é um mal que vai, digamos assim, retardar o desenvolvimento da nação, não é? Principalmente quando existe uma nação que só veicula inverdades, não é? Que aí a gente percebe que é uma espécie da ditadura da informação. Eu propago, né, uma inverdade, as pessoas que estão, né, digamos assim, absorvendo esse conteúdo, acredita veementemente e a reproduz. Que entra aí, gente, a frase de Chacrinha, que ele diz assim, quem conta um conto aumenta um ponto, e que dialoga tranquilamente com a frase de Joseph Goebbels, não sei, enfim, pronunciar direito, mas o Joseph Goebbels, que é aquele que participou, né, do nazismo, que foi responsável pela propaganda do nazismo, que ele disse o seguinte, uma inverdade, quando é propagada diversas vezes, ela se torna verdade. Então, nesse sentido, gente, a gente percebe que as duas citações empodera o discurso, né, presente na sua dissertação argumentativa. Que vai, você pode mesclar, você pode usar uma citação na introdução, outra no desenvolvimento, sempre tentando variar as estratégias de argumentação. Já pulando para o desenvolvimento, após encerrada a segunda tese, né? Aí você pode iniciar com a frase de Joseph Goebbels, tá certo? E aí você mostrar, né, como isso é um dano para o sujeito social, visto que os meios de comunicação estão aí para informar verdades, esse é o papel principal dos meios de comunicação, e aí a gente pode entrar na discussão de que a parcialidade nos veículos de comunicação, ao se apadrinhar com determinado político para propagar uma notícia que não é verdadeira, no entanto, é uma notícia paga, mas que, por outro lado, não é real. Mas aí, como eu jogo no meio de comunicação de massa, obviamente, isso vai dar um certo tom, digamos assim, positivo para o político, a imagem dele vai ficar bacana, e aí vai, digamos assim, alimentando esse círculo vicioso, que é exatamente a ideia da propagação das inverdades de maneira veemente, a ponto de ela se tornar uma verdade. Né? E isso acontece demais, sobretudo na esfera política. Então, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, você traz a citação do Joseph Goebbels, tá? Puxa, né? Faz uma análise dos meios de comunicação de massa e como eles se voltam para os políticos em prol dos políticos, porque a imparcialidade nos veículos de comunicação já era. O político pagou, tá ali para
pagar por uma notícia positiva que venha, obviamente, trazer um tom, digamos assim, positivo para a imagem dele, para a política que ele está exercendo ali naquela região, né? Ou então na nação, né? No caso de Donald Trump, no caso de Temer, né? Quando a gente vê essas propagandas aí do governo, a gente sabe tudo. O sujeito que é crítico mesmo, ele sabe que tudo que está sendo propagado são inverdades, principalmente com relação a Temer. Aliás, primeiramente, fora Temer. Não, segundamente, terceiramente, quartamente, enfim, né, fora Temer. Sim, aí depois você vai, puxa o segundo parágrafo, lembrando do conectivo, que é obrigado, é interessante, né, sempre variar. Lembrando que no primeiro parágrafo de desenvolvimento, a sua construção, dos períodos, ela tem que estar, digamos assim, sendo permeada de conectivos, tá? Terminou um período conectivo, terminou outro período conectivo, tá certo? Então vamos lá. No segundo parágrafo, o que é interessante de se dizer, né? A questão do... Não sei se vocês assistiram, mas tem um documentário que se chama The Propaganda Game, que fala exatamente do domínio do governo norte-coreano em relação à sua população, não é? E lá a gente percebe que nesse documentário mostra como o Jong Kim-yoon, ele, digamos assim, manipula todas as informações para propagar, né, um discurso de que ele é o Deus daquela nação. Ele, inclusive as crianças, né, no próprio documentário mostra, as crianças, elas aprendem a cantar que o Kim Jong-un é exatamente digamos assim, o nosso amigo, o nosso pai, o nosso Deus. Por quê? Porque ele é o ditador. E em se tratando de ditaduras, a questão da manipulação das informações, todas elas, né? E aí a gente reporta-se novamente para o viés político de novo, assim como a gente fez já no primeiro parágrafo do desenvolvimento, né? Então a gente percebe que nesse estilo de política ditatorial, a manipulação é muito forte, né? Há um domínio aí do discurso, da informação, né, para uma sociedade que até então é manobrada. E é exatamente a segunda tese que foi apresentada na introdução, que diz que a questão da alienação, da criticidade dos sujeitos em relação os problemas reais que existem, né, eles terminam sendo, digamos assim, terminam sendo propagados de uma maneira deturpada a ponto de essa sociedade fazer mal ao sujeito em que se vive. Tanto que, se a gente for analisar, não é, os norte-coreanos, eles não são pessoas, digamos assim, normais, né? Nem se tratando de um governo como o do Kim Jong-un. Então, vocês podem trazer esse lance aí para fundamentar as ideias de vocês, tá? Aliado a isso, né, você pode acrescentar aí no seu desenvolvimento, né, alguns sites como o ifaça.com, não é .org.com, se eu não me engano é isso, é o ifaças, tá certo? Que é um site que tem o objetivo de desmistificar, de mostrar realmente o que é propagado e que tem verdade, e as notícias que são propagadas e que não são verdades. A exemplo disso, por exemplo, é redundância. Então vamos lá. A exemplo disso foi o caso de Anitta ter ido para dar uma palestra em Harvard, que foi exatamente propagado, disseminado a ideia de que ela foi para lá, convidada pela instituição, instituição tão séria, chamar uma funkeira para falar bobagem, ainda mais acerca de funk ou do Brasil. Não se soube, mas na verdade, foi isso que foi propagado, ou seja, uma fake news, né? Quando, na verdade, o que viria a ser foi a ideia de que ela foi para lá a convite dos estudantes brasileiros para
desculpa, gente, para abordar a questão da vida dela, assim, mas foi mais uma conversa entre brasileiros e uma cantora do Brasil para expor a realidade dela. Ponto. Não foi a instituição, e sim um grupo de alunos brasileiros que estudam lá. Ou seja, só um pontinho foi deturpado, então isso já foi veiculado, né, de tal maneira que veio a distorcer a informação. Isso é ruim para o cidadão que está ali lendo, porque ele acredita, sobretudo aqueles que são acríticos, ele acredita naquilo ali e termina propagando, emitindo julgamentos falsos a respeito daquele fato. Que danado, uma funkeira daquela qualidade, daquela estirpe, embora seja rica, está fazendo lá em Harvard, que ela não tem capacidade, conhecimento, capital cultural para estar lá. A gente termina fazendo uns pré-julgamentos, né? A gente termina sendo preconceituoso demais quando a gente percebe, né, que aquela notícia pra gente é a verdade, né? É verdade, e a gente ainda acrescenta, porque como Chacrinha falou, quem conta um conto aumenta um ponto sempre, né? Então é nessa questão, nesse sentido que vocês podem discutir esse tema da pós-verdade. E para finalizar, a conclusão, sempre com conectivozinho de conclusão, né? Vocês escrevem uma frase de maneira genérica para tentar, digamos assim, abarcar tudo que vocês falaram ali no decorrer da discussão de vocês, né? Da fundamentação de vocês, e mostrar o quanto as fake news, elas, digamos assim, retardam o desenvolvimento da nação, sobretudo no aspecto intelectual mesmo, sobretudo no aspecto desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. E aí o que acontece? Primeiro problema que vocês devem, digamos assim, tentar solucionar é essa questão de como o Estado pode intervir nessa questão sem, logicamente, trazer o discurso de repreender ou então de repressão, porque a gente não está na ditadura, né? Tudo bem que o sujeito tem direito à liberdade de expressão, mas como ele deve se comprometer, né, para propagar verdades? Então, cabe a você, né, que vai produzir aí seu texto, elaborar uma proposta de intervenção que traga a ideia de que o Estado pode contribuir, digamos assim, executando leis, o legislativo pode contribuir, criando leis, né? Aí vocês têm que especificar que leis são essas, né? Por exemplo, os donos, digamos assim, das redes sociais, como Mark Zuckerberg, tem que criar políticas para evitar, para coibir, não é? Essas notícias falsas que são propagadas. O papel da educação nesse sentido, dos grandes colégios, das escolas, que podem exatamente conscientizar os sujeitos digamos assim, verificar de fato a veracidade dessa notícia, né, de ir a fundo, de observar o que está sendo dito e procurar outras informações acerca desse autor, daquele site, né, para a gente não estar reproduzindo bobagens e difamando a imagem alheia. A gente também pode chamar os veículos de comunicação, né, para, digamos assim, criar, se eu não me engano, tem um cargo que a Folha de São Paulo criou, acho que foi o primeiro meio de comunicação aqui do Brasil, né, a criar esse cargo que se chama o Ombudsman, que é exatamente um cargo, né, criado no veículo de comunicação em prol do leitor, né, fazendo uma espécie de devassa para ver se ali naquele veículo de comunicação há uma fake news, né, se como é que se diz, os leitores estão de fato se informando da maneira adequada. Então é uma medida bacana, né? E além do mais, os meios de comunicação devem se comprometer com a proposta de, digamos assim, divulgar, de pulverizar as verdades, né, sem deturpar os fatos. Ainda que nesse contexto capitalista que a gente vive, né, a notícia hoje é uma mercadoria, infelizmente. Então, sendo assim, gente, vocês podem tranquilamente desenvolver as ideias de vocês. Qualquer coisa eu tô por aqui, me chama no WhatsApp ou no Instagram, ou então aqui no Google Sala de Aula. Beijos pra vocês, até a próxima!